Bom dia, quase hora do almoço. Bom dia a todos. Coisa boa, né? Estar aqui mais uma vez, reunida com todos vocês, nesse que eu considero que é o maior, mas não só o maior, mas é o melhor congresso de oncologia do mundo, né? Não é só da América Latina nem do Brasil, é do mundo. Então, muita gente aqui me conhece, mas me chamo Paula Torres, eu sou médica, oncohematologista, sou também professora da Universidade Federal do Ceará e da Universidade de Fortaleza, sou cordelista, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, sou aluna da monja Coen, né, que me deu um nome budista do Zen Budismo, quando a gente faz uma cerimônia chamada de Jukai, a gente ganha um nome. Então, meu nome é Daishin, dado por ela, e é com muita alegria que eu estou aqui para falar nesse painel com vocês. Então, nós seguimos com a nossa programação do 12º Congresso, Todos Juntos contra o Câncer. O tema de discussão que eu vou moderar agora será Medicina Integrativa, Saúde, Sustentabilidade e Futuro. Esse painel ele foi organizado pelo Comitê de Medicina Integrativa da Abrale, e eu gostaria muito de agradecer ao comitê, mas eu gostaria de fazer um agradecimento especial, porque essa luta da medicina integrativa tem sido uma luta de muitos anos. Eu gostaria de agradecer a uma pessoa que, além de uma grande amiga pessoal, tem feito um trabalho maravilhoso na direção da Abrale, que é a minha amiga Caterine Moura. Então, eu queria agradecer muito, porque muito disso... Cate, obrigada. E realmente ela fez a diferença, né? A Merula começou abraçando a medicina integrativa e hoje a gente consegue ter um comitê dentro do movimento e também esse espaço, que é um espaço que é extremamente importante, que sem a ajuda da Abrale, sem a ajuda do comitê, sem a ajuda de todos, nós não conseguiríamos ter esse espaço de fala num movimento tão importante, num congresso tão importante. Então, muito obrigado. No seu nome, eu agradeço a todo mundo que está envolvido na causa. Muito obrigada, de verdade. Nesse painel, nós vamos refletir juntos sobre uma medicina que integra saberes ancestrais, ciência, espiritualidade e cuidado com a terra. Porque a gente entende que saúde tem essa integralidade. A gente está falando da integralidade do cuidado. E a monja tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre boto nas minhas apresentações, que é assim: cuidando, somos cuidados. E reunimos pessoas que são referências para a gente ter uma conversa, um diálogo sobre os rumos da saúde no planeta. Então, os nossos convidados de hoje são a monja Coen, que dispensa apresentações, mas é uma mulher que não é apenas uma religiosa da tradição do Zen Budismo, chamada Sotoshu. A monja Coen é uma pessoa que fez uma formação longa no Japão, e hoje a gente chama ela, as pessoas estranham às vezes, porque a gente chama ela de Roshi. Ela não é sensei, ela é uma Roshi. Roshi significa que ela já tem professores que são professores. Então, quando você é um professor, você é um sensei, mas quando você formou professores que já têm alunos, você é uma Roshi. Então, ela vem fazendo isso, mas ela é uma militante também da causa da saúde integrativa, da causa da paz planetária, da diversidade, e todo mundo conhece o trabalho dela, tem ajudado muito o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Já foi conosco em várias iniciativas, lá em Macapá, onde a gente está junto com a ONG Carlos Daniel, trazendo várias questões do câncer e do direito do paciente também. Então, Roshi, muito obrigada por sempre estar junto com a gente, sempre ter ajudado a gente. Outra pessoa muito querida que está aqui, que aceitou esse convite, é o meu amigo também, Ricardo Guelma. O Ricardo, ele é consultor da Organização Mundial de Saúde em medicinas tradicionais complementares e integrativas, professor do Departamento de Medicina e Atenção à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutor em Neurociências pela Unifesp, oncopediatra integrativo, presidente e fundador do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é o CABSIM, foi pioneiro na pediatria integrativa no Brasil
E ele também é embaixador do CIO, que é Society of Integrative Oncology, para o Brasil. E nós vamos agora ter um congresso muito importante, que é um congresso mundial de medicina tradicional e complementar integrativa, que ele é o presidente. Então, vamos acolher o Ricardo com a salva de palmas. Ricardo, muito obrigado. Vai estar conosco também o Matheus Macedo. O Matheus é um rapaz muito interessante. Ele foi o primeiro brasileiro a se formar no bacharelado em medicina e cirurgia ayurvédica na Índia. Porque nós temos vários médicos que são especialistas em medicina ayurvédica, mas ele não. Ele fez realmente a formação dele na Índia, onde ele fundou o Vida Veda, que atualmente é uma das maiores escolas de Ayurveda no mundo. Ele também idealizou um dos maiores congressos de medicina integrativa do mundo, que chama Convida. Também é fundador do Doutor Integra e cofundador do Yoga Laya, de 8 Vidas Japão, e da Iva Bio. E ele também criou uma metodologia chamada, muita gente já fez, chamada os 4 Pilares da Saúde. Então, é com alegria muito grande que eu convido ao palco a monja Cohen, minha Roshi, para, inicialmente, a gente fazer uma prática de autocuidado, né? A gente fala tanto de integralidade do cuidado, então vamos nos cuidar agora junto com a monja. Então, nós vamos começar fazendo um momento de meditação, respiração consciente. Nos sentamos da metade para frente da cadeira, os pés firmes no chão. Estamos sentados no isquios, que é a parte de baixo da bacia. Então, vamos pensar na ossatura do corpo e que a gente vai fazer um alongamento da coluna vertebral. A gente não senta para baixo, a gente alonga a coluna vertebral, ombros para trás e para baixo, que abre o plexo solar, abre o peito, o coração, para que a gente possa estar aberto ao mundo, à cura, ao tratamento, ao cuidado. Então, estamos abertos. Nós podemos colocar as mãos, chama-se mudra cósmico, a mão direita é desse lado de cá, vai embaixo e a esquerda em cima. Articulação sobre articulação, e os polegares se tocam bem de leve e deixamos os dedos encostados no nosso abdômen. Se for possível, tão pertinho, mais ou menos, né? E percebe esse alongamento, esse mudra chama cósmico porque faz uma forma elíptica, que são os planetas em torno do cosmos. Se estamos todos no cosmos... Meu seguro, agora já deu, obrigada. É só para mostrar a mãozinha, né? Então, com a mãozinha certinha, então, pode juntar o polegarzinho aí. Aí, pronto, juntou. Abaixa a mãozinha, senão vai ficar com dor no ombro. Pronto. Aí. Essa sua está muito atravessada lá, abre mais. Você da pontinha aí de blusa verde, isso. Aí, pronto. Agora sim, a fila da frente está em ordem. Os outros eu não estou vendo. Vocês se comportem. É assim, ó, tá? Vai fazer assim. E são os planetas em torno do Sol que estão fazendo uma forma elíptica. Então, na nossa mão está todo o universo. Nós estamos no cosmos e o cosmos está em nossas mãos. Como é que nós mantemos essa posição? Precisa de equilíbrio. Se tiver com muita tensão, vai ficar dura a mãozinha. Se tiver muito mole, vai cair. Então, nós vamos encontrar esse ponto de equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, porque não estão separadinhos, estão juntos, ok? Agora vamos fazer um exercício respiratório muito simples. A inspiração é passiva, ou seja, eu não puxo o ar. Eu permito que o ar entre e a minha caixa torácica se expande. Haverá uma pequena pausa entre inspiração e expiração, perceba. E a expiração vai ser o mais longo e suave que puder. A expiração é ativa. Vou repetir. A inspiração é passiva, não fazemos nada para que o ar entre, permitimos que entre, haverá uma pequenina pausa, e a expiração é ativa. Então, eu escolho como expirar. Vai ser lentamente, devagar, abrindo a glote e fazendo um pequeno som, assim, ó. Só que a gente vai fazer longo e suave, ok? Então, vamos lá. Inspiramos.
observe que é uma pequena contração no baixo abdômen ao final da expiração. Não force, ele acontece por si. Se não acontecer, também está bem. Então vamos de novo, inspiramos. Só mais uma vez. Inspiramos. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Temos consciência de como estão nossos pés, pernas, glúteos, abdômen, costa, braços, mãos, olhos entreabertos. Vamos observar como estamos respirando agora. Diferença de temperatura que entra e sai das narinas. Mais quente, mais frio. Sentimos a temperatura da sala. Ouvimos a tosse e a música. Sem julgamento. Apenas presente e observando a sua própria mente. Surgem pensamentos? Seus pensamentos são palavras, imagens? Há cores, números, memórias, expectativas? Apenas observe. Esse computador extraordinário de última geração que é a mente humana e que nós usamos só para somar e subtrair. As condições. A mente é incessante e luminosa. Não queira parar a sua mente. Meditar não é parar a mente, é estar com ela, é reconhecê-la, acolhê-la, aceitá-la e perceber que você pode direcionar, escolher o que pensar, como pensar. Somos a vida da Terra. Estamos interconectadas, interconectados a tudo que existe, da menor partícula ao maior espaço. Cada um de nós, cada uma de nós é o todo manifesto. Não é parte, é o todo. E essa percepção nos torna melhores cuidadores, cuidadoras da vida, que é a nossa vida e que está presente em todas as pessoas, todos os seres que encontramos. De onde surge o respeito, a acolhida e o cuidado. Vamos fazer uma inspiração mais profunda, uma expiração lenta. Podemos colocar as mãos palma com palma para agradecer a toda a vida do céu e da terra que torna possível estarmos juntos esta manhã.
Eu vou contar só para vocês uma pequena história. Visitei a minha superiora 2 anos atrás, no Japão. Ela está com 93 anos. Ela entrou na salinha onde eu estava, onde ela recebe os hóspedes. Tantas vezes eu fiz chá para os convidados dela. E ela entra e diz: eu não vou me aposentar. Eu falei: nem eu. Né, monge, a gente não se aposenta. Médico, né? Não aposenta, não. Pode aposentar de um cargo, de uma posição, mas do conhecimento, não. E ela disse: desde os 90 anos eu tive várias enfermidades. Tive até um câncer de intestino. E sabe agora, monja, eu agradeço aos Budas. Eu pensei que ela ia dizer os Budas da cura. Ela disse: não, das enfermidades. Porque graças às enfermidades eu me tornei uma pessoa melhor. Agora, quando eu vou ao hospital visitar alguém, eu sei o que é estar enfermo. E por isso eu posso cuidar melhor. Há uma identificação maior. E sei como me comportar também. E um pouco antes de vir aqui, encontrei numa sala um médico também, que disse para mim: monja, eu me lembro muito do budismo, cada vez que eu tenho que consolar alguém. Porque quando morre uma pessoa querida, a gente não queria que morresse, claro, não queria que sofresse, claro, mas temos cada um de passar pelo que temos que passar. E como passamos com mais leveza, com mais apoio, como o Instituto Roda da Vida faz lá no Ceará, em Fortaleza, dando técnicas e maneiras alternativas de viver bem, de apreciar cada instante da vida, né? E diz assim: lembre-se sempre de quem se foi, dos momentos gostosos, do que foi bom de conviver. Não fique só se lamentando, pensando só na hora da morte, não. Pense nas horas que divertiu-se, que correu, que brincou, que falou, que conversou. Porque esse ser estará sempre vivo em você e por você. Como a Genilson faz. O filhinho dele de 8 anos não teve o atendimento, não tem SUS oncológico no Macapá, não sei se vocês sabem disso. Trazem as crianças para cá. Ele é uma pessoa que agora vive para fazer isso. Porque ele diz: a dor que eu passei, eu não quero que outros passem. Então eu dedico a minha vida a ajudar aqueles que precisam de apoio e cuidado. E quando nós fazemos isso, a nossa vida passa a ter um outro significado, né? Então, que vocês tenham um ótimo encontro agora com especialistas da área que é mais científica do que eu. Mas a gente sabe que a ciência e a espiritualidade, elas caminham juntinhas, lado a lado. Uma não se opõe à outra, pelo contrário, a gente se apoia mutuamente, porque tudo é possível, e principalmente se houver o elemento da fé, seja em qualquer tradição que seja, fé que seja na ciência, fé que seja no DNA humano, fé que seja em alguma entidade, em algum guia que qualquer um de nós possa ter. E a gente mantém firme isso, que é possível sim, é possível mudar, e quando não podemos mudar, é preciso aceitar e agradecer. Muito obrigada, tenha uma ótima manhã. Bem, ao final, vocês vão ver que vai aparecer aí um QR Code, e aí vocês já ficam preparando as perguntas, que aí a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Eu gostaria de convidar agora o Ricardo Gelman, ele já foi apresentado, para ele fazer a fala dele. Ricardo. Muito bom dia a todos, a todas. O que eu vou apresentar aqui é esse movimento mundial da medicina integrativa, considerando que 1/3 dos pacientes com câncer do mundo inteiro procuram uma abordagem complementar. Então, dentro da medicina integrativa, a oncologia integrativa é a área mais importante. Eu queria muito agradecer o convite desse grupo, dessa família que eu estou fazendo parte aqui, que é a família da saúde integrativa dentro do TJCC. E eu queria só pedir para projetar o slide. E aqui eu escolhi uma instituição que eu trabalho como parte de um grupo, é um TJ, todos juntos
na oncologia integrativa. Pode passar todo o grupo. Somos embaixadores de vários países, trabalhando numa cooperação para levar esse movimento dessa sociedade que tem 21 anos, que publica os guidelines junto com a ASCO, de forma muito organizada. A publicação mais importante, talvez, da área da oncologia integrativa é esse artigo, com uma revista de maior índice de impacto mundial, acho que 43 fator de impacto, que a gente apresenta, inclusive tem um colega do INCA aqui junto, de vários países, apresentando o cenário mundial da oncologia integrativa. Então, esse é um artigo muito importante. Aquele artigo de cima à esquerda foi a experiência de implementar um serviço de oncologia pediátrica integrativa, a primeira vez na América Latina, abrindo o horizonte do cuidado da criança, que foi no Itaci, o Hospital de Câncer Infantil da USP. A gente também, junto com a SIO, publicou a definição de oncologia pediátrica integrativa. Então, a gente só consegue fazer essas transformações em grupo. Pode passar? Então, essa é a publicação, e eu queria já trazer o conceito. Quando a gente foi montar uma equipe de saúde no Itaci, como é que a gente pensou? A base da compreensão de que o ser humano tem uma dimensão corporal, uma dimensão mental e uma dimensão espiritual. Como trazer isso para a equipe de saúde? Então, a gente montou, dentro da área de saúde corporal, as terapias externas da enfermagem. No caso, a gente usou da antroposofia, mas também tem da Ayurveda, medicina chinesa. Nutrição, toque terapêutico, cuidados perioperatórios. Para a saúde mental, os animais entraram em cena. É isso aqui. Os animais entraram em cena, a música e a natureza, dentro da UTI, da terapia intensiva. E para a saúde do self, resiliência, que foi a forma da gente trazer a espiritualidade numa linguagem aceitável, a gente tinha o aconselhamento biográfico, cada um poder contar a sua história de vida, e a meditação mindfulness. Então, esse foi um artigo dessa experiência. Por que tem que haver esse movimento? Qual é a busca desse movimento de transformação? Basicamente, porque embora a gente tenha crescido muito nos alcances da oncologia convencional, os efeitos adversos são muito grandes. A gente sabe que a quimioterapia e a radioterapia não é específica para células cancerígenas, elas são antimitóticos, por isso atuam em tecidos, vocês sabem muito bem, que crescem no organismo. Então, a gente está falando de uma estratégia que ainda precisa de muito apoio. E, além disso, existe uma demanda da população mundial, que varia entre 15% e 90% em todos os países. Quando a gente observa o cenário, quais são as grandes áreas de atuação? Acupuntura, yoga, meditação e fitoterapia. São as grandes áreas mundiais que estão sendo incorporadas. E desde 2002, a Organização Mundial da Saúde começou a nortear a incorporação de políticas públicas nessa terminologia que é chamada medicinas tradicionais, complementares integrativas, que norteiam, inclusive, a nossa política nacional no Brasil, que tem 19 anos, a Política Nacional de Práticas Integrativas. Então, a gente observa aqui a quantidade de países que estão aderindo a essas políticas nacionais. Em 2018 eram 98 países, agora são 107 países. Acabou de ser aprovada na Assembleia Mundial da OMS, agora em maio, a estratégia 2025-2034 para 170 países, e a gente vai discutir isso no Congresso, junto com a OMS, agora no mês que vem, no Rio de Janeiro. E aqui vocês veem uma coisa importante, a quantidade de publicações. A parte científica, ela gera o alicerce. Para você incorporar políticas públicas, para sair publicado na Conitec uma mudança, você precisa das evidências. As evidências têm um papel de subsidiar, e houve uma mudança no ano de 99. Entre 99 e 2000, explodiu a quantidade de publicações da área, junto com a criação do consórcio norte-americano, que junta hoje mais de 100 universidades, as melhores do mundo. Aqui no Brasil, o Hospital Albert Einstein participa desse consórcio nos Estados Unidos. Então, é muito interessante ver que a gente está falando apenas do século XXI. Tudo isso que a gente está falando não era possível até o século XX, porque a ciência não tinha abraçado esse movimento que é milenar. Aqui eu estou fazendo parte de um grupo de trabalho que a gente tem mais de 100 países discutindo a estratégia, o mapeamento dessa mudança para os próximos 10 anos.
E a gente tem que levar em conta os nossos ancestrais. A medicina mais antiga é a Ayurveda, que é a ciência da vida. Depois a medicina chinesa. Depois a Unani, que quer dizer medicina grega em árabe. Essas três são orientais. E nos últimos 200 anos foi desenvolvida a homeopatia, a medicina antroposófica, a naturopatia, a osteopatia e a nossa medicina, que tem sido chamada de biomedicina. Então, a nossa medicina é uma das 7 medicinas. A questão é que o marketing é muito bom, então parece que só tem uma, né? Mas são 7. E essa é a página da OMS, que define uma medicina tradicional como aquela que tem uma tradição milenar. Medicina complementar, ela pode ser tradicional ou não, mas ela não pertence ao modelo convencional, mas é baseada em evidência. E saiu agora a nova definição de medicina integrativa da OMS, que é uma abordagem interdisciplinar, informada por evidências, que busca alcançar a saúde da pessoa como um todo e o bem-estar, usando uma combinação respeitosa, uma fusão ou combinação respeitosa do conhecimento médico complementar e tradicional com a biomedicina. Ela provém uma abordagem holística que cuida do contínuo e pode envolver e deve envolver todos os cuidadores da saúde e instituições. Então, para resumir, o que é a medicina integrativa na prática? É quando você integra a medicina complementar e tradicional com a convencional no sistema de saúde pública. Quando você incorpora isso. Então, a gente não está falando nada de medicina alternativa, que seria um movimento contrário, quando você tem que optar entre uma musicoterapia e uma quimioterapia. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da musicoterapia na sala da quimioterapia. É isso que a gente está falando. Num panorama mundial, a Europa tem muitos usuários, a Suíça é o único país que teve coragem de fazer um plebiscito para toda a população e é o único país que é obrigatório em todas as faculdades de medicina o ensino de fitoterapia, medicina chinesa, homeopatia antroposófica. A gente tem que fazer isso no Brasil, talvez um dia. Estados Unidos, 1/3 da população usa, 12% das crianças. A Índia é o único país que tem 2 ministérios da saúde, o convencional e o Ayush, que é um acrônimo de Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha e homeopatia. E, como eu disse, 1/3 dos pacientes são tratados. Essa é a definição da oncologia integrativa, da Sociedade de Oncologia Integrativa. Ela é centrada no paciente e não na leucemia, e não no neuroblastoma, e não na doença, mas o paciente em primeiro lugar. É baseada em evidências, utiliza práticas corporais e mentais, produtos naturais e modificações no estilo de vida, para otimizar a saúde, a qualidade de vida e os resultados clínicos em toda a trajetória do cuidado com o câncer. Prevenir o câncer e faz com que o indivíduo se torne participante ativo antes, durante e além do tratamento. Numa parceria com a Universidade de Technion de Israel, que produziu um curso maravilhoso, gratuito, de como usar fitoterápicos de várias culturas do mundo para pacientes com câncer, nós, do Brasil, traduzimos as legendas em português e ajudamos o pessoal da Alemanha, também traduzimos para o alemão. E eu vou mostrar para vocês esse curso. Tem que voltar. Podia passar, por favor? Não, volta um, por favor. Tem um filminho aqui. Aí. The patient comes to your clinic, they have a diagnosis of cancer, they're getting chemotherapy, they want to know about the use of traditional herbal medicine. There might be something that they're interested in using or they've started using, and they ask you, is this something I should be taking? Is this going to be helpful? Is this going to be harmful? Welcome. I'm Professor Eran Ben-Aryeh from the Rappaport Faculty of Medicine, Technion, Institute of Technology, Haifa, Israel. Hi, I'm Dr. Noah Samuels, also affiliated with the Faculty of Medicine at the Technion. During this course, we will give you practical tools with which you can address the issue of traditional herbal medicine in cancer care.
Both of us are integrative physicians who work on a daily basis with oncology patients and advise them on the use of complementary, traditional, integrative medical therapies, including herbal medicine. We will study about concepts of herbal medicine in the arena of supportive and palliative cancer care. We will be acquainted with different schools of thought regarding traditional herbal medicine in the Middle East, in India, Ayurvedic medicine, in traditional Chinese medicine, and herbal European medicine. We will also study how to communicate with patients about the use of herbal medicine in an open, non-judgmental consultation. And finally, we will study about practical approaches, how to alleviate common side effects and toxicities of chemotherapy and other oncology drugs. The course will include interviews with leading world experts in integrative oncology, palliative and supportive care, and traditional herbal medicine. You will acquire practical clinical tools which will enable you to design a patient-tailored treatment program to be co-designed with patients and their oncology healthcare providers. We will also be learning about how to assess the treatment outcomes of the integrative herbal program with the goal of optimizing effectiveness, primarily with respect to the patient's quality of life, while minimizing the risk. We hope that you will join us in this course, learn about how to advise patients on the use of traditional herbal medicine in a safe and effective way so that they can get the best of both worlds. Welcome to the course. Então, a boa notícia é que o Dr. Eran Benarie quer filmar a experiência da América Latina. Então, a ideia é que ele venha para cá no que vem e a gente faça um módulo América Latina, Brasil, Colômbia, Argentina, Uruguai, que tem oncologia integrativa. Aqui no Brasil, a gente tem 10 hospitais que já têm programas de oncologia integrativa. Esse slide é muito importante porque é a base para a gente decidir se recomenda ou não. Se tem eficácia e se tem segurança. Se você tem eficácia comprovada e tem segurança, devemos indicar. Se não tiver efeito colateral, mas mesmo que não tenha grandes estudos de eficácia, a gente pode tolerar. O que a gente deveria desencorajar são essas abordagens alternativas, sem evidência científica, que não tem estudo de segurança nem de eficácia. Então, um dos temas mais importantes que eu quero trazer aqui para vocês, obrigado, é a questão dos guidelines, que eu vou deixar essa apresentação para vocês, tem que ver como o Congresso pode oferecer, porque tem muita informação, mas a gente tem todas as publicações da ASCO sobre yoga, eletroacupuntura em pacientes com dor musculoesquelética, enfim, várias áreas. Na área de fadiga relacionada ao câncer, que é o sintoma mais frequente associado ao tratamento oncológico e também à experiência oncológica, a gente tem várias recomendações para aliviar, baseada em evidência, como acupressão, mindfulness, Qigong, Tai Chi, Paulínia cupana, que é o nosso guaraná, junto com cária tomentosa, visco album, ginseng americano e asiático, medicina chinesa. Para a área de dor oncológica, temos as recomendações como acupuntura, reflexologia, acupressão, hipnose, massagem. Eu vou ter que ir rápido, porque me disseram que eu só tenho 5 minutos para terminar. Então, eu vou ter que ir mais rápido, mas por isso que eu vou deixar... Mas eu tenho uma surpresa boa para vocês no final. Recomendações específicas para câncer de mama. Musicoterapia, meditação, controle de estresse com yoga. Então, Monja Cohen, estamos afinados, né? Né, Paola? Meditação, relaxamento, yoga, massagem, música. Então, L-carnitina para prevenção de neuropatia periférica. Aí saiu os guidelines só para ansiedade e depressão, indicando intervenções psicossociais, exercício físico, o programa de mindfulness para redução do estresse e algumas intervenções farmacológicas. Aqui divide em tipos de sintomas, né?
por exemplo, para sintomas moderados de depressão, moderados de ansiedade e graves de depressão e ansiedade, o que tem evidência. E tem vários papers e várias recomendações específicas. Cannabis medicinal se tornou uma área muito importante, vocês sabem, para câncer. Também o ginseng americano. Quer dizer, o cannabis é da Índia, quer dizer, do Himalaia, o ginseng é chinês. E fórmulas da medicina chinesa para depressão e ansiedade, com bons estudos. Berberina, que é usada para câncer coloretal. Psilocibina, que é muito importante agora para casos de depressão mais grave. E o viscum album, que foi tema do meu doutorado, é uma planta muito interessante, que tem 100 anos de estudo e que agora está sendo usado no Johns Hopkins. Aqui são os estudos bonitos da parte histológica dela, mas esse estudo aqui, por exemplo, em pacientes com câncer de pulmão de pequenas células, estadio 4, em que foram incluídos 158 pacientes, houve uma diferença na curva, comparando o modelo convencional, quando foi aplicado o viscum, aumentando a sobrevida também, além da qualidade de vida. Uma boa revista. Aqui é um cenário brasileiro, que a gente vê as plantas amazônicas, o Instituto Nacional do Câncer, que já incorporou meditação mindfulness há muitos anos, com Carlinhos, o Dr. Carlos, e também a Oncologia Pediátrica Integrativa, fortíssima no INCA, no Rio de Janeiro. O Hospital Albert Einstein é o pioneiro, talvez, na área, aqui no Brasil. O ICESP. Então, a gente usando essas tradições. Ali em cima, a China, aqui o viscum, que é da Europa, a meditação, que vem, na verdade, originalmente do budismo, ou mais antigo ainda, e junto com várias plantas medicinais brasileiras. As referências mundiais, MD Anderson, que é o hospital que tem a parceria com Einstein, tinha pelo menos, não sei se eles continuam, e esse hospital que eu visitei já uns anos atrás na Alemanha, está dentro da natureza e que montou toda a administração hospitalar baseada nas 4 dimensões do ser humano. A dimensão física, tratada com químio, cirurgia, radioterapia, mas a dimensão do bem-estar com outra abordagem, outras equipes de saúde, a abordagem da saúde mental com outras abordagens e a dimensão noética e da espiritualidade com outras abordagens. Então, esse é o modelo de administração hospitalar centrado no paciente. E lá eles têm no crachá, eles têm um questionário que avalia o grau de temperatura do profissional de saúde. Se a pessoa é muito fria, ganha lá uns 20 graus. Se o médico se apaixona pelo paciente, ganha uns 40 graus. O ideal é ficar entre 25 e 35 graus. É o grau de empatia. Isso aí você pode avaliar e implementar no hospital. Essa foto foi tirada, muito interessante. Num pronto-socorro, metade dos medicamentos convencionais, metade complementares, endovenosos. É uma experiência que a gente não tem no Brasil. Por exemplo, de usar o óleo essência de calêndula junto com cefalotina e uma erisipela. Então, fundir as coisas realmente, reduzindo o tempo de cura. E aqui é a política brasileira, que tem 19 anos, que tem 29 práticas. Didaticamente, eu tenho dividido em sistemas médicos, produtos naturais e terapias não farmacológicas, que são várias, não vou poder entrar, mas eu queria comentar que na Índia, em 2023, no G20, durante o G20, o Encontro dos Países, aconteceu o primeiro Congresso Mundial da OMS, Global Summit, que definiu nesse documento as 8 estratégias e uma notícia sobre informação em saúde, que o CID-11 vai incorporar um capítulo de medicina tradicional chinesa e ayurvédica, que está sendo traduzido para português. Ano que vem, a gente vai ter, em todos os lugares do Brasil, fogo no fígado, fogo no coração, terminologias da medicina chinesa, que você vai bater o CID da chinesa e da Ayurveda também. Pitta, Kapha e Vata vão entrar no CID agora. Então, aplaudir. Isso foi uma iniciativa da OMS para a gente poder registrar outras racionalidades em saúde. E a parte de evidência, peguem esse QR Code aqui, porque aqui a gente tem 1.700.000 publicações, 2.400 revisões sistemáticas, que é um trabalho que a gente faz do Consórcio Acadêmico Brasileiro, junto com a Bireme, que pertence à OPAS, para sistematizar. A área que tem mais evidência hoje em dia é cannabis, depois meditação,
A cannabis ganhou da meditação esse ano. Até ano passado era mais pesquisa de meditação. Agora o cannabis ganhou. Ficam disputando, né? O melhor talvez meditar com cannabis, né? Talvez seja o melhor caminho. Juntar as coisas, né? Acupuntura, yoga. Então, tem muita coisa. E aqui é o exemplo do nosso mapa que a gente lançou no passado num congresso só do cannabis, todas as evidências. E aqui os modelos de apresentação. Vou terminar aqui. Para quê? Para impulsionar a política pública. A cidade de São Paulo, a partir desse ano, no guideline para dor crônica convencional, incorporou um capítulo da área integrativa. A gente ajudou a fazer, incorporando a auriculoterapia, acupuntura, ventosa, moxa, tai chi, reflexologia, 5 plantas medicinais, meditação, yoga e toque terapêutico para quem tem dor crônica, nos 6 centros de referência de São Paulo, de dor. Isso é do meio, estou falando da Prefeitura de São Paulo, nada alternativo, bem convencional. E aqui é 5 plantas, aloe vera, cúrcuma, o agarro do diabo, e o salix dafnoide, o gengibre, né, para dores específicas. Estou terminando aqui, em homenagem ao resgate histórico que a gente falou da Ayurveda, da chinesa e mais, a gente tem também um dever com as nossas plantas brasileiras. Esse é um projeto que vai ser apresentado no Congresso Mundial pela Fiocruz, que eu estou participando, que foi o sonho de um homem que faleceu há pouco tempo, um grande pesquisador, Dr. Benjamin Gilbert, que visitou toda a área da Amazônia, todo o interior do Brasil, e percebeu uma coisa: aonde que estão as plantas medicinais brasileiras que eram prescritas até o primeiro antibiótico? O primeiro antibiótico, quem não sabe, foi prescrito no Brasil em 1943. Então, até 1942, o que se ensinava em todas as faculdades no Brasil? São 5 tratados médicos que são de 621 plantas brasileiras. Elas estão sumidas. E esse projeto é um resgate no sentido de ver o que tem de evidência científica das 621 plantas brasileiras que sumiram. Então, a gente está nesse movimento brasileiro de tentar criar um observatório junto com o INCA, que é o mapeamento das evidências, que ainda a gente só fez um mapa para OPAs da câncer de útero, mas não tem o geral. Uma agenda de pesquisa para os próximos 10 anos, criar um sistema de prontuários para avaliar custo-efetividade em parceria com o grupo BraveNet dos Estados Unidos, que avalia a custo-efetividade da área integrativa, fazer um levantamento do que a gente tem no Brasil de experiências e, mais importante, criar uma estratégia de educação, que todas as faculdades e a gente possa incorporar o ensino de uma maneira bem estruturada. Esse é o objetivo dos próximos anos. Eu quero deixar aqui o convite para o nosso Congresso Mundial, que vai juntar, como a doutora Paula falou, 47 países. A gente recebeu 680 submissões de trabalhos. A universidade que mais mandou foi de Beijing, depois foi a Universidade de São Paulo, a USP, depois a UFRJ e depois Charité, em Berlim. Então, vai ter gente do mundo inteiro para discutir o fortalecimento da saúde pública global através desse movimento que seja baseado em evidência e na ética. Eu sou um dos 6 presidentes, o presidente principal representando o Brasil, mas são 3 instituições: a Sociedade Europeia, a Sociedade Internacional de Pesquisa e o CABZIM, que é o consórcio brasileiro. Gostaria de convidar vocês a também pegarem esse QR Code, porque tem um vídeo feito por uma pessoa maravilhosa, jornalista, a Thaís Itaque está aqui na sala. A Thaís está lá no fundo, ela fez um vídeo maravilhoso, gravando cenas do Brasil e de entrevistas do mundo inteiro, apresentando o Congresso. Vale a pena assistir. E... acabou? Então acabou. Muito obrigado, pessoal. Ó, eu falei que ia fazer uma surpresa. Uma surpresa era o vídeo, que vocês vão ver depois, mas outra surpresa, a gente tem que ver como comunicar, talvez pelo nosso grupo de saúde integrativa, é que acabou de sair agora o livro para os pacientes. Como orientar os pacientes. Acabou de sair, ele está o e-book, ele está em inglês. Diz que a gente vai traduzir. Então, a gente vai traduzir para o português agora e disponibilizar para toda a população brasileira, porque é a orientação prática, como orientar o paciente. Obrigado.
Movimento Todos Juntos contra o Câncer, movimento TJCC, que é feito por mim, pelo Ricardo, por vocês todos, pela Abrale, por todas as instituições e pelos parceiros, pela indústria farmacêutica, pelos stakeholders, pelos políticos, por todo mundo que acredita que a gente pode fazer a diferença realmente no nosso mundo, na nossa visão, mudando a nossa visão. E vocês vejam como é importante isso, né? Nós estamos falando de algo que é baseado em evidências e que tem gente no mundo inteiro pesquisando, estudando e trabalhando para tornar a vida da pessoa com câncer melhor, né? Então, eu, como também sobrevivente de câncer, tive já 3 cânceres, 2 sarcomas e um câncer de mama. Então, eu posso dizer isso e praticante da saúde integrativa, né? Estou agora sou do Comitê de Oncologia do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Então, participem, ajudem a causa, estudem, divulguem, se interem do que é que significa isso, porque isso é muito importante. E é isso que a gente está trazendo aqui nesse congresso. O movimento, a gente traz várias perspectivas, mas principalmente a perspectiva de fazer a diferença na vida da pessoa. A gente quer chegar na pessoa que tem câncer. Então, se isso ficar só no blá, 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 não adianta. A gente tem que chegar naquela pessoa, em cada um de vocês, ajudando, fazendo a diferença na vida de cada um. Então, Ricardo, muito obrigado por tudo, por trazer isso. Ricardo realmente é o nosso embaixador, ele realmente leva a nossa voz. Por causa dele, a gente tem prospectado mundo afora o Brasil, né? E isso é muito importante, a gente ter uma pessoa assim, em vários cenários. Ele prospecta em vários cenários. E agora eu gostaria que vai entrar online, cadê ele? Mateus está na Índia nesse momento. E aí, olha aí, Tudo bem, que Paulo? maravilha. Você viu que o Ricardo puxou a brasa bem para debaixo da sua sardinha, né? Você tá vendo? Minha sardinha tá ficando inescapável aos poucos. Exatamente. Então, a palavra está com você, querido. Obrigado, Paulo, obrigado. Olha, eu não tenho nem roupa para estar aqui agora com vocês. Tipo, no meio de 2 gigantes, da monja, enfim. Eu tô aqui num lugar de humildade plena. Não tô na Índia no momento, tô no Japão, inclusive. Então é uma honra estar falando com vocês aqui do Japão. Eu moro na Índia, inclusive falou-se da declaração de Gujarat. Eu moro no estado de Gujarat, numa cidade que chama Jamnagar, onde inclusive, o centro de referência em pesquisa de medicina integrativa da Organização Mundial da Saúde. Fica lá nessa cidadezinha, e é lá que hoje estou fazendo mestrado em medicina e residência clínica, né, em Ayurveda. Eu me formei em Ayurveda lá na Índia e agora estou continuando minha educação. Bom, eu quero primeiro começar, né, essa minha fala agradecendo e honrando, né, o mais elevado, a divindade que permite que a gente esteja aqui hoje saudável, respirando, e especialmente nesse período, eu não sei se você sabe, né, na cultura védica, na cultura hindu, a gente está num momento muito importante que é chamado de Pitru Paksha. Pitru Paksha é um período de 15 dias no ano, começou dia 7 de setembro e vai até dia 21, e nesse período a gente honra a nossa ancestralidade, né, dentro desse sistema de cultura milenar, né? Então, é dito que ao longo de 15 dias é importante lembrar dos nossos ancestrais, é importante trazer, né, para a nossa consciência o quanto a gente só está aqui graças às pessoas que vieram antes da gente. Eu estou de pé em cima dos ombros de gigantes que vieram antes de mim. Então, a gente faz as nossas oferendas, né, metafóricas ou, né, concretas para essas pessoas e esses seres que vieram antes da gente, para a gente poder compor um elo, né, que começou infinito para trás e que você vai deixar esse plano aqui daqui a pouquinho e vai entregar o bastão para a próxima geração também. Então, que você possa ser uma boa oferenda para os seus ancestrais e uma boa oferenda para quem vai suceder você, né? E aí eu começo, né, na verdade, perguntando para vocês que estão aqui agora, qual é a fronteira da sua saúde? Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Não sei se você também está confortável com o conceito de fronteira, né? Imagina que você está no Brasil aí agora, eu estou aqui no Japão nesse momento, e eu começo a caminhar, né? Eu começo a caminhar sem parar numa direção, né? Para o oeste, por exemplo.
em algum momento eu vou chegar no final do Japão, né? É um monte de ilha, né? Então efetivamente vai ter um oceano. E se eu continuar a pegar um barquinho, continuar navegando na direção lá do oeste, alguma hora eu vou chegar em algum outro território, na Coreia, por exemplo. E quando eu for entrar na Coreia, vai ter alguém lá para verificar meu passaporte, vai ter uma pessoa na fronteira, né? Essa pessoa da Polícia Federal, ou seja lá o que for. No Brasil é a mesma coisa, dependendo da direção que você caminhar, você vai dar nas Guianas, você vai dar na Argentina, sei lá onde é que você vai dar, mas você vai dar em algum lugar, e aí tem uma fronteira, né? É o final de um lugar e o início de outro. É um momento que você passou por aquela fronteira, você diz, já não estou mais onde eu estava antes e agora eu estou em outro lugar. E aí eu te pergunto, como é que a gente bota esse conceito na nossa saúde? Qual é a fronteira da sua saúde? Quer dizer, onde é que termina a sua saúde e começa a saúde de quem está do seu lado aí, por exemplo? Muitas pessoas têm a sensação de que a saúde é um fenômeno corporal, né? Então, quer dizer, o meu corpo ele termina na minha pele. Então, da minha pele para lá, já não sou mais eu. Né? Se tem alguém sentado do meu lado aí na cadeira, a minha saúde termina aqui na minha pele, e se eu estou encostando ombrinho com alguém, do ombro para lá, a saúde é daquela pessoa, não tem nada a ver comigo. Então a minha saúde ela está aqui e dali a saúde é dela. Existe uma fronteira. Mas isso é uma fronteira? Né, eu penso, né, na minha experiência, mais uma vez. Né, eu vim para o Japão porque eu conduzo experiências e cursos aqui. Né, eu viajo o mundo inteiro, quando eu tenho espaço na minha agenda lá no mestrado e na residência clínica, que é super puxada, e eu dou cursos em vários países, né, do mundo. Aqui no Japão a gente faz uma experiência, inclusive, que chama Vida de Monge. Aí, monja. Eles vêm para cá e a gente ensina para eles sobre budismo tibetano, sobre budismo zen, né, tradicional, sobre o Shinto, né, a tradição shintoísta, e como é que isso tudo conversa com a tradição hinduísta, Ayurveda. Uma loucura, mas é bem interessante, né? A gente faz rotas tradicionais dos samurais, como a Rota Nakasendo, por exemplo, aí senta para meditar embaixo de uma cachoeira. É um país muito lindo, né? O Japão parece que convida a gente para essa reflexão, né? Para esse lugar de espiritualidade. Então eu estou agora aqui no Japão, mas eu moro na Índia. E eu percebo como, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir à Índia ou de vir ao Japão, são culturas muito diferentes. Né? Então eu estou agora aqui, por exemplo, é meia-noite no Japão, né? Eu estou 12 horas na frente da galera do Brasil e eu estou aqui dando uma palestra para vocês. Pode ser que eu incomode algum vizinho meu aqui do quarto, porque eu estou dentro do quarto de um hotel e talvez alguém esteja me escutando. E aqui no Japão, a cultura é tal que eu não deveria estar fazendo muito barulho, né? Eu não sei se você sabe, mas as pessoas andam no metrô no Japão e ninguém fala no telefone. Então, usar o seu telefone, fazer mandar um áudio, escutar uma música ou conversar no telefone é extremamente mal visto aqui no Japão. Então, por uma questão de respeito da cultura e da sociedade, as pessoas não usam o telefone. Então, você está no metrô, ou você está no trem, ou você está no seu apartamento, é absolutamente silencioso. Para vocês que conhecem a Índia, vocês sabem que a Índia é o contrário do que eu acabei de falar. Então, se você está andando num trem, tem 3 pessoas falando no telefone, 2 pessoas escutando música e alguém que você não conhece até falando com você, de repente. Se você está em casa na Índia, você escuta o barulho do seu vizinho dos lados, os vizinhos de cima, os vizinhos de baixo, o barulho da rua, e tem cachorro, e tem rickshaw. É uma loucura completa. Né? São culturas que olham para o indivíduo de maneiras muito diferentes e lidam com a individualidade de maneira completamente diferente. E você vê, né? Pega isso aqui que eu estou te contando e aplica para a tua vida. Aí você vai ver a diferença da cultura do Japão, a cultura da Índia, a cultura do Brasil, do lugar onde você mora. Talvez o Brasil seja um meio do caminho entre esses 2 lugares, né? A Índia e o Japão são quase opostos, né? A responsabilidade do indivíduo dentro desses contextos também é muito diferente. Mas é impressionante como, se você parar para pensar 2 minutos, você vai entender. Se eu estou no meu quarto de hotel no Japão, e eu estou dando uma palestra aos berros aqui, eu posso estar incomodando o sono da pessoa que está do quarto do meu lado. Não posso? Quando eu morava no Brasil, eu morava no meio do mato, né, em Paraty. Era um lugar maravilhoso, mas era uma área de reserva florestal, né, da Serra da Bocaina. Eu saía para correr, né, no meio do mato, estrada de terra, diga-se de passagem.
Só que olha que loucura, né? Eu saía para correr na estrada de terra e todo dia que eu saía para correr, quando eu voltava com o bolso cheio de plástico. Porque eu fazia questão, na minha corrida, se eu visse uma garrafa de plástico, um rótulo, eu catava e metia no bolso. Estou numa área de preservação ambiental. Olha que interessante. Teve um ser humano que decidiu jogar o plástico no chão. E talvez ele não tenha processado como a decisão dele de jogar o plástico no chão polui a estrada que eu vou correr depois. As nossas decisões, elas estão conectadas. A minha decisão de falar alto pode prejudicar o sono do colega aqui do lado. Por exemplo, as nossas decisões estão conectadas. E aí, você lembra da minha pergunta? Né, eu te perguntei, qual é a fronteira da sua saúde? Ela termina na sua pele? Se tem um sujeito que foi correr antes de mim e ele joga lixo no chão, essa decisão não afeta, de certa forma, a minha saúde? Se eu moro, né, num apartamento, a decisão do meu vizinho não pode afetar a minha saúde? E aí eu quero te fazer uma proposta aqui, né? Eu quero te convidar a pensar, a refletir no fato de que não existe saúde individual. Saúde individual é uma mentira, é uma falácia. É impossível você ser um ser humano saudável só você, da pele para dentro. Mesmo que você pense, né, a minha fronteira é a minha pele, então o que a Joana que está aqui do meu lado faz e o que o Marcelo que está aqui do meu outro lado faz, não faz diferença nenhuma para mim. Mas você sabe que não é assim, né? Se a Joana e o Marcelo começarem a fumar, por exemplo, eles dois estão fumando, não afeta a tua saúde? É claro que afeta. Então a decisão dessas pessoas que estão à sua volta afetam a sua saúde. Eu divido isso, né? Eu falo que tem 3 planos de saúde. A saúde individual, efetivamente, que sou eu da pele para dentro, digamos assim. Talvez isso esbarre no conceito da Organização Mundial da Saúde, né? Não sei se você conhece, né? A Organização Mundial da Saúde fala que saúde é um estado de bem-estar físico, de saúde, né, mental e de bem-estar social também. Então tem um componente físico, mental e um componente social. Ela já começa a reconhecer esse negócio que eu estou te propondo, de que não tem saúde só individual, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, alunas e pacientes que o primeiro plano de saúde é individual. É você com você mesma. É o que você escolhe comer, é como você escolhe, né, dormir, se você faz ou não faz atividade física. Essas coisas todas que eu sistematizei e que eu chamo de os 4 pilares da saúde, né, como a Paola falou muito carinhosamente, né? Então eu ensino para os meus alunos e alunas sobre esses 4 pilares da saúde. Fica aqui o convite, se você quiser, eu tenho um monte de vídeo no YouTube, Instagram, essas coisas todas, então tem um monte de coisa lá na internet de graça para você, se você quiser se aprofundar depois em Ayurveda e nos 4 pilares da saúde. Mas, então, eu controlo minha alimentação, meu movimento, meu sono, a minha habilidade de fazer silêncio, como a monja conduziu anteriormente, de sentar um pouquinho, observar quem a gente é. Isso aí é saúde individual. Tem um segundo plano que eu chamo de saúde local. Saúde local é todo mundo que você conhece. Então, né, se saúde individual sou eu comigo mesmo, saúde local é o reconhecimento de que todo mundo que eu esbarro no meu dia a dia interfere na minha saúde de alguma forma. É o que eu estava falando sobre o meu vizinho, né? Se meu vizinho faz barulho, ele bagunça o meu sono. Então, mesmo que eu decida dormir cedo, acordar cedo, desligar o telefone antes de dormir para ter um sono profundo, se eu fizer tudo bonitinho, mas o meu vizinho decide fazer aula de bateria 2 horas da manhã, ele vai prejudicar o meu sono. Então, é esse segundo componente. Então, o primeiro é a saúde individual, eu comigo mesmo. O segundo componente eu chamo de saúde local, que sou eu e todo mundo que eu esbarro no dia a dia. Minha família, a galera do trabalho, a galera da atividade física, o pessoal do trânsito, todo mundo que eu vejo no meu dia a dia, eu chamo de saúde local. E aí tem um terceiro plano, que é a saúde global. Eu chamo de saúde global todo mundo que você não vê, mas que interfere na sua saúde de alguma forma. Então, todo mundo que você não conhece, não sabe o nome, mora em outro país, mas as decisões dessas pessoas também interferem na sua saúde, não interferem? Se a pessoa decide poluir o meio ambiente ou desmatar a Amazônia, de repente você não mora nem perto da Amazônia. Eu moro na Índia, mas o fato de que alguém está lá desmatando a Amazônia interfere na minha saúde, negativamente. Eu chamo isso de saúde global. Então, da maneira como eu ensino, saúde é um fenômeno individual, local e global. Por isso que eu estou propondo para você que não existe saúde individual.
Se você olhar, né, eu não tenho tempo, porque já levantaram uma plaquinha aqui dizendo que eu tenho 3 minutos, e eu costumo dar curso de final de semana inteiro, né? Eu não sou educado para falar brevemente sobre nada, mas se você olhar o conceito de medicina baseada em evidências, se você olhar o conceito de Ayurveda, por exemplo, o que é o Ayurveda? É um sistema de medicina científico baseado em diretrizes clínicas que estão aí com a gente há milhares e milhares de anos. Eu não uso essas palavras de maneira leviana, né? Se você pegar um sistema de hierarquia de evidências, o que tem mais de parecido com as evidências ayurvédicas milenares que a gente tem são as diretrizes clínicas, né? São o topo da pirâmide de evidências. São livros como o Charaka Samhita, que equivale para vocês que estudam medicina aí, talvez a um Harrison's, né? Um livro que foi elaborado pela comunidade médica da época e vai sendo revisto, relido, comentado, revisitado, né? Atualizado a cada centenas de anos, está aí há milhares e milhares de anos sendo trabalhado. Essas diretrizes clínicas, elas têm como objetivo integrar, né? Integrar o nosso corpo, integrar a nossa mente e a nossa espiritualidade. O Ayurveda coloca para campo também a observação de algo que vai além da gente, o metafísico, a gente pode chamar assim. É saber que dentro dessa história de saúde individual, local e global, tem coisas que eu não entendo, não consigo nem enxergar, não sei de onde vem nem para onde vai, mas que afetam sim a minha saúde. Você pode chamar de deuses, de demônios, de espíritos, de anjos, do que você quiser, mas a gente compartimentaliza isso dentro do Ayurveda também, né? E aí, para encerrar minha fala, então, isso tudo se aplica de maneira bastante prática e bastante interessante quando o assunto é oncologia, quando o assunto é câncer. Né? Na terapêutica ayurvédica, tem 3 etapas básicas, né, da terapia. Toda terapia no Ayurveda começa com um primeiro passo, que a gente chama de Nidana Parivardhana. A língua, né, do Ayurveda é o sânscrito. Então, vou falar algumas palavras esquisitas, mas eu vou explicar o conceito, e o conceito é que é importante. Você não precisa se apegar às palavras. Nidana Parivardhana significa eliminar a causa do problema. Tá? Nidana é a causa, Parivardhana é eliminar. Então, toda vez que você vai tratar um paciente, você precisa eliminar a causa do problema daquele paciente. Se você não eliminar a causa, o seu tratamento ele não vai ser 100% eficaz, porque a causa está ali, né? Como se tem uma goteira na tua casa que está gerando uma poça no meio da sala, e você passa pano, mas você não conserta a goteira. Né? No dia seguinte você vai voltar, vai ter mais uma poça. Então, se você não consertar a goteira, o problema ele persiste, e a visão ayurvédica é essa. O segundo passo da terapêutica ayurvédica a gente chama de Shamana Chikitsa. Shamana é o apaziguar. Então, é a terapia para você apaziguar o problema que está ali, né, sendo agitado no corpo da pessoa. E a terceira etapa a gente chama de Shodhana Chikitsa. Shodhana significa purificar. Então, resumindo, né, a gente elimina a causa do problema, a gente apazigua o problema no corpo do paciente, e se não for possível conquistar, né, a doença com esse apaziguar, a gente faz uma terapia que a gente chama de eliminação, né, da doença. Tá, Matheus, não sei se eu entendi como é que essas 3 coisas conectam com essa ideia da fronteira e de que a saúde ela não é só individual, que não existe saúde individual. Ela conecta porque na oncologia você não vai conseguir, né, estabelecer um roadmap, né, um caminho claro para a gente melhorar a situação absurda que a gente está quando o assunto é câncer. É uma das doenças que mais mata no mundo, e dependendo do país que você for, é a que mais mata. Né? Aqui no Japão e na Inglaterra, se eu não me engano, é a número 1, né, se você juntar todos eles, né? Então, você não vai conseguir tratar câncer se a nossa observação ela é uma observação muito limitada. Né? Se você olha para o dedo da pessoa que tem um melanoma e você pensa que essas células, né, cancerígenas no dedo da pessoa, elas estão doentes sozinhas. Tem uma doença aqui no dedo dessa pessoa, mas no outro dedo já não tem nada. O outro dedo está saudável, a mão está saudável, o braço está saudável, o tronco está saudável. É só o dedo que está doente. A gente no Ayurveda não consegue pensar assim. A gente pensa, se esse dedo ele está doente, se tem um câncer de pele ali naquele dedo, tem alguma coisa acontecendo com esse sistema. E esse sistema, ele não é individualmente isolado, então não adianta olhar só para ele. A gente tem que olhar para a qualidade do ar, a gente tem que olhar para a qualidade da água, a gente tem que olhar para a qualidade das relações. Se você vive num país que é o país mais estressado do mundo, estatisticamente essa é a situação do Brasil hoje em dia, a gente precisa entender que as nossas doenças elas são também consequência desse lugar que a gente está habitando. Eu moro num lugar que o ar é um horror e eu tenho doenças respiratórias obstrutivas crônicas aí, e aí eu penso, não, eu tenho que dar uma bombinha, né, para a pessoa, né, fazer uma broncodilatação. Não é isso, não vai resolver o problema. A gente tem que olhar para a saúde não como um fenômeno individual, mas como um fenômeno coletivo. E aí
né, o Ayurveda, no final das contas, vira um movimento revolucionário. Não adianta você tentar cuidar só da sua saúde, você tem que cuidar do seu entorno. Não adianta cuidar só do seu entorno, você tem que cuidar do planeta Terra inteiro. Porque se o ar do planeta ele tá uma porcaria, isso afeta você também. Mesmo que você ache que a sua cidade tem o ar limpo. Então eu fico por aqui, porque eu já estourei bastante meu tempo. Agradeço muito o convite. É uma honra estar entre pessoas tão maravilhosas aqui nesse congresso. Estou junto no movimento. Vamos todo mundo junto contra o câncer. E estou aqui à disposição, Paola, para que vocês precisarem. Alô. Matheus, que coisa linda, obrigada. Imagina, Tão que bom te honra. ver. Eu esqueci, você me disse que você estava no Japão. Mas você tem que considerar que eu sou uma mulher idosa, quase sexagenária. Que absurdo. Já pensou? Ano que vem eu vou ser sexagenária. Olha, já pensou? Eu vou me sentir assim, maravilhosa, né? Porque primeiro eu queria ter 18 anos. Era louca para ter 18 anos, porque o meu pai era uma pessoa muito machista e me enchia muito o saco, não deixava eu fazer nada. Ele disse, espere até eu ter 18 anos. E agora o segundo passo vai ser, espere até eu ter 60, vocês vão ver. E a Caterine, nossa CEO, está convidando você o ano que vem para vir para aqui presencialmente conosco. Olha aí a galera torcendo. Vai ser uma honra. Muito bom. Você está aqui no telão, viu? Conosco. Maravilha. Então não posso fazer nada que Certo. complique a minha reputação. Então eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, certo? A mesma pergunta. Matheus, o pessoal está pedindo as suas redes sociais. Vida Veda. Vida Veda. Vida Veda. E tá lá de graça os 4 pilares da saúde para vocês fazerem. Viu? Teve uma época muito, muito bacana que isso eu adorava, mas eu ficava um pouco aflita, porque o Matheus entrava religiosamente toda manhã para conversar com a gente. E eu, oh meu Deus, logo na hora que eu tenho que fazer um bocado de coisa, não posso ficar vendo. Botava o fone, botava o celular no chão e ficava... Então era assim. Gente, nós estamos aqui no movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então a gente está falando numa perspectiva da oncologia integrativa. Então, e a gente está falando de futuro, de sustentabilidade e dessa medicina integrativa. Que não é nem uma medicina, a gente extrapola. É saúde integrativa, como o Ricardo falou. Então, Ricardo, eu queria que você falasse nessa perspectiva, dessa integralidade do cuidado, nessa questão que o Matheus colocou de uma saúde individual, local e global. Qual é o papel, Ricardo, da pediatria integrativa nesse cenário? O que é que a saúde integrativa tem para oferecer para as crianças? Assim, qual é o papel da pediatria integrativa? Ótima Se você pergunta. falasse daquele congresso que você organizou, de pediatria integrativa e de tudo que você tem feito para prospectar a pediatria integrativa para as nossas crianças. Tá. Antes de eu responder, eu estava aqui conversando com a Monja Coen, quando a gente se encontrou. É a segunda vez que a gente se encontra. A primeira vez foi há muitos anos atrás, um debate sobre o lançamento de um filme chamado Quem Somos Nós. Não sei se vocês viram esse filme. É um filme de neurociência e aconteceu uma sincronicidade incrível. Porque depois de 1 hora de debate, acabou a luz, era dentro de um cinema, aqui em São Paulo. E aí a gente perguntou para a plateia, vocês querem continuar? Ficamos, acho que 1 hora a mais, no escuro, conversando. É a segunda vez que a gente se encontra. Agora, voltando para a tua pergunta, da pediatria. O que é infância?
numa visão mais ampla, a gente chama de 3 infâncias. Porque entre o embrião e um indivíduo de 20 anos de idade, você tem um desenvolvimento corporal, mental, espiritual, um desenvolvimento muito grande. Então, normalmente a gente chama de infância e adolescência. Mas a gente tem considerado que a infância são 2 infâncias. A primeira infância é uma infância de uma enorme metamorfose dentro da água, porque é intraútero, e o parto já é um parto em que a criança se solidificou, foi para a gravidade, e aí ela vai começar uma trajetória até os 5 a 7 anos de idade, em que o cérebro está em mielinização, o pulmão está crescendo até 7 anos de idade, e a gente forma células de gordura até 7 anos de idade. E a gente tem um neurônio chamado neurônios espelho, que servem para imitar, desaparece com 7 anos de idade. Então, a primeira infância, ela é uma infância dedicada a uma inteligência motora, sensorial, em conexão com a natureza. Então, a gente está olhando como o estilo de vida o fator principal para ser cuidado na infância, porque é como um edifício em desenvolvimento. Se você não cuidar dessa inteligência motora sensorial, a parte cognitiva ela vai perder totalmente sentido. A segunda infância, que vai dos 6, 7 até a puberdade, que no Brasil seria uma média de 12 anos, ela é dedicada a uma inteligência emocional, das relações. Toda a vida emocional das relações que a gente faz na vida, a gente constrói entre 7 e 12 anos, para o resto da vida. Então, é um período muito importante de conectividade, amor e ódio, lidar com as emoções. Então, a gente está falando de uma outra infância. E a partir da puberdade, a gente se torna sexualizado, tanto a nível cerebral como hormonal. Existe uma mudança entre homem e mulher, e hoje em dia com todos os tons de cinza, que é maravilhoso para a nossa cultura moderna. Mas é uma outra infância. A gente chama de adolescência, mas é uma outra infância. Então, esse cuidado da pediatria, a gente começou um movimento aqui no Brasil, em 2019, que você citou, o Congresso Internacional, juntou 10 lideranças de 10 países. Em 2023, em Roma, no segundo Congresso Mundial, que esse no Rio vai ser o terceiro Congresso Mundial, no Rio foi o segundo, a gente juntou 16 países discutindo esse tema. E agora, a gente vai fazer a criação no terceiro Congresso Mundial do Network Internacional de Pediatria Integrativa, preservando a infância. Gostei muito do conceito, eu não sei para onde eu olho. Mateus, né? Mateus, essa ideia do conceito das dimensões, das peles, eu vou chamar de peles, o que você chamou, o individual, tem várias peles, né? Várias fronteiras. O conceito do integrativo hoje abraçou o conceito de saúde planetária, mas não apenas no sentido da gente ter uma qualidade de ar, de água, mas no sentido da gente, humildemente, também preservar o planeta como um ser, como um organismo independente de nós. Ele é muito mais importante. Então, na infância, isso é fundamental. Eu faço parte de um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria chamado Criança e Natureza, que são todos os óbvios benefícios. Por exemplo, quem na família não tem alguma criança com transtorno de atenção, déficit de atenção e hiperatividade? Levanta o dedo. Quem na família tem alguma criança distraída, desatenta? Então, foi provado um programa na Universidade de Carolina do Norte que 4 horas por semana, 2 horas numa segunda e numa quinta, por exemplo, de ir para um parque, caminhar e ter contato com a natureza já reduz 50% da Ritalina, que é uma medicação usada, é uma anfetamina. Então, são coisas óbvias. Portanto, o conceito da infância, ele traz essa questão do desenvolvimento de uma maneira muito mais profunda do que no adulto. O adulto já é um ser formado, continuamos nos desenvolvendo, obviamente, mas a criança está tendo esses partos. O parto na maternidade ou vaginal, o parto da mielinização, que é um momento de um outro parto, ao de 7 anos, o parto da puberdade e depois o quarto parto, que é com 20 anos. Portanto, temos que pensar de uma maneira muito mais profunda em toda a infância. Acho que, em linhas gerais, é isso. Muito bonito isso, né? Palma para o Ricardo. Ricardo, lindo! Obrigado. Que bonito isso, né? Mateus, e aí a pergunta para você é assim,
E essa oncologia integrativa ayurvédica, por exemplo. Eu e o Ricardo, nós temos tido em contato, o Ricardo muito mais do que eu, mas o Ricardo teve a oportunidade de conhecer o Dr. Sukumar Sandesh, não sei se você já ouviu falar nele, né? O Dr. Sukumar, ele veio já ao Brasil, já nos visitou, já esteve no INCA, e ele montou um hospital em Pune, onde os pacientes, ao mesmo tempo que estão internados, fazendo rádio e quimioterapia, estão fazendo concomitantemente tratamento ayurvédico. Paola, posso só comentar uma coisinha dessa família? Sim, por favor. É uma família de 8 gerações de médicos. Exatamente. Se a gente fizer a conta, deve dar quase 1000 anos. Na verdade, quem criou o hospital foi um sonho do avô, que entrou no Samadhi, ele está enterrado lá. É um terreno gigantesco, que tem todas as plantações de plantas. O pai dele ainda clinica com 80 anos, e aí o Sukumar, filho, está tocando o hospital. Então, só lembrando. Pois é um hospital realmente. E tem aquele indiano milionário. O Tata. O Tata Mateus, que meteu dinheiro no hospital, entendeu? É verdade, o Tata, cheio da bufunfa. E agora vocês imaginem o que é você estar num hospital, deitado, fazendo quimioterapia. Só quem fez quimioterapia aqui sabe que a quimioterapia, a maioria dos médicos diz assim, não, isso você vai tirar de letra torta, né? Porque só se for um negócio, né? Não é uma coisa tirar de letra, né? Só que a Ayurveda, ela tem muitas estratégias para ajudar a gente. Então, Mateus, nessa perspectiva da oncologia integrativa, o que é que a Ayurveda nos oferece? Maravilhosa essa pergunta, Paola. Eu acho que a questão que você colocou é fundamental, assim, é a perspectiva ela ser integrativa. Foi dito anteriormente que lá na Índia a gente tem 2 ministérios mesmo, né? O Ayush, que é o ministério do Ayurveda, o Nani, Siddha, Yoga, essas coisas. A palavra Ayush, inclusive em sânscrito, significa vida, né? O tempo de vida. Então o acrônimo ele acaba tendo um significado bonitinho. E você vê, o hospital onde eu trabalho, e é um hospital público, ayurvédico, 100% ayurvédico, e ele fica na Rua dos Hospitais, porque do outro lado da rua é o hospital moderno, de medicina moderna. Então você pode sofrer um acidente, por exemplo, e aí você é pego no meio da rua pelo SAMU, imagina lá, indiano, ele leva você para o hospital moderno, para as emergências, e se eles fizerem tudo o que eles têm para fazer e não souberem mais como avançar, eles podem mandar o paciente para o ayurvédico e a gente continua. Então, a gente tem um monte de ferramentas que são complementares ao tratamento, tanto para quando um termina, o outro continua, e vice-versa, né? Quando as terapias ayurvédicas chegam no limite do potencial delas, a gente evoca os médicos modernos também. E não precisa ter briga entre esses sistemas, é só uma compreensão, né, do que cada um tem para oferecer. No caso da oncologia, a maioria dos meus pacientes, né, de onco, eu trato com um onco do meu lado. Então, a gente faz o tratamento da oncologia moderna e faz o amparo do Ayurveda. E aí, o que a gente faz, né? Primeiro de tudo, a gente entra com os 4 pilares da saúde, né? Alimentação, sono, movimento e silêncio, com o amparo do Ayurveda, para garantir que a pessoa vai passar pela terapia, que muitas vezes é traumática, né? Rádio, químio, são terapias que podem detonar com o corpo da pessoa, e eu tenho muitos pacientes que passam por esses procedimentos, né, horríveis muito bem, né? Os médicos, os oncos modernos ficam surpresos, né? Pô, mas você não está perdendo tanto peso, mas você está lidando muito bem, ou o cabelo não caiu tanto. Tem umas respostas, né, fisiológicas que são surpreendentes, às vezes, para os oncomodernos. Você também tem muitas limitações no tratamento ayurvédico, e tem drogas ayurvédicas que brigam, né, com o efeito de algumas químios, né? Então, o Vaidya, né, o título que eu recebo, que é o médico ayurvédico, ele tem que saber que ele também não pode fazer tudo que o Ayurveda tem, porque às vezes eu vou atropelar o tratamento do onco. Mas no momento que o tratamento ele termina e eu consigo, de repente, dar continuidade, o Ayurveda é uma excelente terapia para continuar o tratamento pelo próximo ano, 2 anos, para fortalecer, né, esse paciente e diminuir a possibilidade recidiva. Então, a gente trabalha com o reino mineral, animal e vegetal, então tem plantinhas, que são o que a gente usa primariamente para o tratamento. Na Índia tem os Rasa Aushadhis, que são medicamentos de base mineral.
e aí tem um universo, né, que muitas vezes é traduzido como a alquimia, né, tradicional védica e tal, que é uma ciência que a gente estuda e se especializa lá, que é muito usada para tratamento oncológico também. E tem as terapias de purificação do corpo, que são 5 de base, que a gente chama de Panchakarma. A palavra Panch é o número 5 em sânscrito, Karma são as terapias. Então, Panchakarma são 5 terapias que a gente faz para efetivamente encontrar no corpo da pessoa onde é que estão, né, os focos de desenvolvimento dessas doenças e expurgar isso de dentro do corpo da pessoa. E são terapias que foram desenvolvidas há milhares e milhares de anos e a gente vê, né, e testa a eficácia. A faculdade onde eu estou fazendo o mestrado e onde depois talvez eu vá fazer o doutorado, se eles me aceitarem, é um dos maiores centros de pesquisa da Índia, né? Tem um departamento de Ayurgenomics, por exemplo, lá, né? Então, a gente está conversando, né, cada vez mais, né, o Ayurveda milenar tradicional com a medicina moderna, com a medicina chinesa, para poder criar essas pontes, né, de apoio mútuo. Então, eu acho que são esses passos que a gente vai dar quando entra um ayurvédico junto com um onco para tratar um paciente. Muito bom. Olha aí. E é interessante que a gente tem que pensar, quando a gente pensa, por exemplo, também, né, Matheus, na medicina chinesa. Os chineses, do mesmo jeito que a medicina ayurvédica, dizem que tem um circuito energético que percorre o nosso corpo. E aí todo mundo dizia, ciência moderna. Gente, isso é um absurdo, né? Imagina, enfiar uma agulha e não sei o quê, e essa energia, esses canais e tudo. E aí veio o 11 de setembro, aquela coisa horrorosa, as torres gêmeas foram destruídas e começou a guerra. E na guerra, as pessoas estavam no deserto, muito bem disfarçadas, todas naquelas túnicas brancas, né? Os americanos tudo de verde, eles de branco, se arrastando na areia, que nem um bando de calango. Ninguém encontrava aquele povo. E aí o que foi que os americanos fizeram? Desenvolveram uma máquina fotográfica que apontava para o deserto e consegue detectar a temperatura do corpo da gente. Temperatura do corpo. Então, eles metiam a máquina ali e viam os calanguinhos tudo rastejando. Era uma forma de encontrar as pessoas que estavam lutando contra eles. E olha como é que e o que é isso? Termocalorgrafia. Procurar o calor, escrever o calor. E aí, a partir disso, máquinas altamente modernas desenvolvidas pelo exército americano, quando colocaram no corpo humano, é capaz de identificar áreas no corpo da gente de vários estágios de calor. E aí, sabe o que foi que descobriram? O meridiano do coração, que sai do coração e vai para o dedinho, na hora que a pessoa infarta, acende o calor do meridiano. Quando você agulha o ponto IG4, acende o circuito. Então, isso veio escrever uma nova era na acupuntura. A USP tem um curso de formação em termografia e termologia médica. Então, hoje a gente agulha os pacientes com essa termografia. E a termografia é capaz de detectar precocemente alterações na mama que vão ser câncer muito antes de qualquer outro exame. Então, a mesma coisa, sabe, Matheus? Eu acho que o Ayurveda, a meditação, a gente já tem isso, vários... a ressonância magnética funcional para ver como muda a plasticidade do cérebro de quem medita. Quem medita durante 8 minutos, durante 2 meses, todos os dias, muda a plasticidade do cérebro. Muda totalmente a parte, você fazendo a ressonância funcional do cérebro. Então, a ciência moderna e as descobertas modernas têm alavancado. Eu acho que não precisa provar a esse nível, mas a gente está vivendo essa revolução no mundo. Então, eu queria perguntar à minha querida mestra, minha professora, uma pessoa que me inspira na minha vida, não somente na minha espiritualidade, na forma como eu entendo a vida e a morte, mas também na forma como eu entendo a medicina, uma pessoa que tem ajudado o Instituto Roda da Vida, que fica lá no Ceará, e que oferece yoga, meditação, biodança, arte e música para pessoas com câncer, né? Gratuitamente, lá no Ceará, e que é parceiro do movimento
todos juntos contra o câncer. Então, meu beijo, meu abraço para todos os nossos colaboradores lá do Instituto Roda da Vida. E uma dessas pessoas é a Monja, que tem ajudado muito o nosso Instituto a sobreviver. Então, Roxi, como é... Infelizmente, Roxi, você viu, né, que a cannabis ganhou da evidência, mas antes da cannabis, o que mais tinha evidência era a meditação, nos trabalhos científicos, né? Mas não fique traumatizada. Mas me diga, Roxi, essa questão, como a espiritualidade pode ajudar uma pessoa com câncer? O que é que... Me diga aí. Desenrole aí esse negócio. Diga aí o que é que pode acontecer. A prática do Zen é uma palavra que quer dizer meditar, mas não é meditar sobre alguma coisa. É você conhecer a si, conhecer com grande intimidade. A gente volta lá para Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas conhecer a ti mesmo, conhecer a intimidade do seu ser. E um pouco isso. Tem o seu ser individual, tem o seu ser local, quer dizer, das relações mais próximas, e tem do coletivo. Todos nós estamos sendo bombardeados pelas guerras, e elas nos afetam. É impossível não ser afetado. Mas como é que você lida com isso? Como é que você percebe em você quando você está ficando mais impaciente, mais bravo, mais briguento, quando você está criando energias que não são benéficas para o seu sistema? Não só por causa de você, do seu corpo, do que você come, de como você dorme, mas o que está bombardeando a gente à nossa volta. Então, não é que nós vamos nos blindar, nós vamos perceber o que acontece, e ao perceber nós podemos fazer mudanças em nós. E cada vez que um de nós muda, o mundo muda. Isso é uma frase da minha superiora. Cada um de nós que acorda, que desperta, transforma a humanidade. Então é um dever nosso de perceber que somos e que estamos interligados a tudo que existe, próximos e distantes, e que nós, fazendo as mudanças em nós, um átomozinho que muda, como a bomba atômica, muda tudo à sua volta. Então, cada um de nós que percebe as irritações, as brigas, os maus-estares, e você transforma isto em um processo de bem-estar, de reconhecimento, de acolhida e transmutação, você está transformando o mundo. Você transforma a si e as suas relações à sua volta. Mas é preciso olhar e ver o que está acontecendo comigo. Então, a gente às vezes senta num lugar que não seja muito estimulante de outras coisas, fica olhando a onda do mar, fica olhando as folhinhas, não é bem isso, não. A gente senta geralmente numa sala, fechada, olhando para uma parede, e a parede é você. E você vai perceber o que está acontecendo com você. E ao perceber isso, como é que eu utilizo aquilo que está acontecendo comigo de uma maneira que seja benéfica. Que ajuda eu vou pedir? Eu vou para um oncologista, eu vou para a Ayurveda, eu tenho que perceber as minhas necessidades. Vou para a acupuntura, sei lá, eu tenho que ver. Não só eu vou falar com os especialistas de cada área, mas a especialista principal, que é você e sua vida. O que está acontecendo comigo? A gente vai nos médicos, eles não querem que você descreva o que está acontecendo, e a maioria não sabe nem descrever. Onde é que dói? É por aqui. Não é verdade? Você saber um pouco mais de quem sou eu, o que é o meu corpo, o que é minha mente, o que são minhas emoções, quais são minhas relações interpessoais. E tem uma palavra maravilhosa do Thich Nhat Hanh, do Thai, que era um monge vietnamita, que ele dizia, devia ter uma nova palavra nos dicionários, interser. Não é eu sou, tu és, ele é, mas nós somos em interrelações. E o que vocês estão fazendo aqui é uma joia preciosa, né? De perceber essas interrelações, das várias maneiras de cuidar, desse cuidado que salva, que liberta, que nos acolhe e que nós podemos acolher e nos transformar. Continuem, estamos juntos. Então, gente, 3 médicos... já é tema, né, Genilson? Já é tema, né, Genilson, para outro cordel. 2 médicos e um sonhador no meio do mundo, peçam a ele, que tem a história dele, ele está com cordel, 2 médicos e um sonhador no meio do mundo, e o próximo cordel vai ser, Mateus, 3 médicos e uma monja. Muito obrigada. Gratidão por terem ficado, por terem ouvido, pelo apoio. Vamos desocupar essa sala, senão o pessoal vai ficar danado da vida com a gente. A Monja Cohen vai autografar livros e fazer fotos lá fora. Porque se a gente ficar esperando aqui ela, a gente não vai...
À tarde. Ela vai voltar e ela vai autografar, tirar fotografia, porque agora, se a gente fizer isso, a gente vai atrapalhar aqui a outra palestra, tá bom? Eu agradeço a vocês isso. Muito obrigada.